Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan, eu faço parte do PET da Loucura e hoje eu vou estar falando com vocês sobre 3 transtornos de base neurológica: o TDA, o TDAH e o TC. Vou estar explicando eles daqui a pouco. Antes, eu gostaria de entrar na fisiologia do cérebro. Este daqui é o córtex cerebral. Este é o lobo frontal e o lobo temporal. Essas regiões, gente, elas são responsáveis e são relacionadas pela memória e pelo controle de comportamento. É exatamente as regiões que são mais afetadas pelas pessoas que têm os transtornos do qual eu vou falar daqui a pouco. Uma criança com transtorno, com algum desses transtornos, o cérebro dela desenvolve mais lento, bem mais devagar, e ele não atinge o seu tamanho máximo do que deveria em uma criança que não tem nenhum desses transtornos. Então vamos começar. TDA, transtorno de déficit de atenção. O transtorno de déficit de atenção, gente, ele se caracteriza por aquela criança que ela tem dificuldade de concentração, é uma criança extremamente desatenta, não consegue memorizar, portanto ela esquece muito rápido, muito facilmente. É aquela criança que se distrai com tudo, o lápis caiu na sala de aula, ela se distrai, ela não consegue gravar nada, ela tem um rendimento escolar dela muito baixo, exatamente por ela não conseguir lidar com essas áreas do cérebro dela que são responsáveis pelas áreas de memorização e de atenção. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperativo, ele é dividido em 2. Ele é dividido em o desatento e o combinado. O desatento é aquele... O desatento é aquele que ele pode se encaixar no TDA. Ele vai ter as mesmas características, déficit de memória, desatenção, só que o diferencial dele é porque vai ser aquela pessoa tímida, aquela pessoa introvertida, e daí a dificuldade de se fazer o diagnóstico dele, porque ou a pessoa vê a criança tímida, muito introvertida, não vai juntar que ela pode ter TDAH, porque o TDAH sempre é ligado àquela criança mais agitada. O TDAH com a criança, o TDAH combinado, ele já é aquela criança que é mais agitada, ela é hiperativa, ela é bem impulsiva, é aquela criança que ela tem dificuldade de relacionamento, que ela não consegue ficar parada, ela não consegue obedecer certas ordens. Então o pai, a mãe, a professora vai chamar a atenção daquela criança, às vezes ela sabe que ela está errada, mas ela vai continuar reincidindo no próprio erro, e se não for tratado precocemente, não for diagnosticado precocemente, gera um problema muito grande, porque vai se tornar um adulto frustrado, é aquele adulto que não consegue ficar no emprego, aquele adulto que não consegue se relacionar, e antes que isso chegue, ele pode vir, o TDAH, ele pode evoluir para um quadro de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, no qual, seja, de 40% dos casos de TOD são de meninos de 6 a 8 anos, sendo que algumas vezes já foram diagnosticados alguns quadros mais com uma faixa etária menor do que essa. Em relação ao transtorno de conduta, essa criança que ela é muito parecida com um transtorno opositor desafiador, é aquela criança que ela não consegue obedecer regras, ela viola regras, ela quebra normas, é aquela criança violenta, aquela criança que pratica bullying, que mente, que mata a aula e não tem, a consciência dela não pesa, para ela é a coisa mais normal, assim, mais tranquila do mundo. Um exemplo muito bacana que eu gostaria de indicar para vocês é um filme chamado Precisamos Falar Sobre Kevin, no qual mostra o desenvolvimento dele desde a primeira infância, no qual ele demonstra ter o transtorno opositor desafiador e mais para frente se torna um transtorno de comportamento, no qual a mãe dele tem que aprender a lidar com isso, e mais para frente, por não ser tratado, a gente vê qual a consequência na sociedade por causa disso. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha enriquecido um pouco o conhecimento de vocês, que vocês possam observar agora na família de vocês, no ciclo de amizade, qualquer uma das crianças que tenha algum desses comportamentos, encaminhá-la para o neurologista ou psiquiatra, para que ela possa fazer o acompanhamento adequado. Beleza? Obrigado!